Bom dia, meus amigos. Cá estamos mais uma vez. Hoje é domingo, dia 13 de setembro de 2020 e eu fui dado a instrução, através do Espírito Santo, para começar uma série nova. E esta série nova, eu quero vos ensinar, através dessa série nova, sobre a cura divina. E então, se você tem a sua Bíblia consigo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, isto é o nosso, aliás, a primeira escritura que eu quero usar hoje é Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler várias escrituras, porque há uma coisa... tanto o apóstolo Paulo como Jesus os dois disseram que fora de 2 ou de 3 testemunhas que a minha palavra seja estabelecida. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós nunca podemos estabelecer qualquer doutrina numa só escritura. Nós precisamos de mais que uma escritura para estabelecer a doutrina da igreja. E há uma coisa, meus amigos, nunca se esquecem, que não existe doutrina nova. Não existe doutrina nova que está a entrar agora na igreja. Toda a doutrina já foi estabelecida. Foi estabelecida através dos apóstolos do Cordeiro, que são os 12 apóstolos. Também foi estabelecida através dos apóstolos do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo, Barnabé, Tiago, meio-irmão de Jesus, que também era apóstolo e pastor da igreja em Jerusalém, em acordo com Atos 15. Então, eles estabeleceram toda a doutrina de Cristo. Toda a doutrina da igreja já foi estabelecida. Então, portanto, não há doutrina nova. O que há é revelação que está a ser construída sobre a doutrina que já foi estabelecida. Nunca esquecem disso. Há sempre revelação fresca ou revelação nova que Deus está a revelar à igreja, que está a ser construída naquilo que já foi estabelecido. E então eu quero fazer hoje vamos ler várias escrituras para confirmar e para estabelecer aquilo que eu quero ensinar. E vamos começar em Mateus 4. Uma coisa é certa, meus amigos, quanto à cura divina. É importante saber que muitas pessoas pensam que Jesus introduziu a cura divina, ou o ministério da cura divina. E isso não é verdade. É importante saber que não foi Jesus que introduziu a cura divina, embora 2/3, a cura divina fazia parte de 2/3 do ministério de Jesus. Mas não foi ele que introduziu o ministério da cura divina, porque Deus já estava a curar o homem já no Antigo Testamento. Antes de Jesus vir ao mundo, já Deus estava a curar. Aliás, dentro da aliança que Deus tinha com Israel, a cura divina já fazia parte dessa aliança. A cura divina já estava dentro da aliança que Deus tinha com Israel no Antigo Testamento. É por isso que em Êxodo 15, 26, Deus diz a Israel, o que é que ele disse a eles? Deus disse: eu sou o Deus que vos cura, ou que vos sara. Ora, isso é um Antigo Testamento. Depois, Êxodo 23, 25, o que é que está lá escrito? Lá está escrito que Deus disse que ele ia tirar no meio deles toda a enfermidade e toda a doença. Ora, toda a enfermidade e toda a doença que veio sobre o pessoal no Egito, aqueles que faziam parte do Egito, toda a enfermidade, toda a doença que veio sobre eles, que essa doença e essa enfermidade, que Deus ia tirar isso do meio do povo dele. Isto quer dizer o quê?
Isto quer dizer que Deus tinha uma aliança com Israel e dentro dessa aliança a cura divina lá estava. A cura divina fazia parte da aliança que Deus tinha com Israel. É por isso que no Antigo Testamento lá está escrito que ele é Jeová Rofé. Jeová Rofé é eu sou o Deus que cura. E há uma coisa, não era só o povo dele que estava a ser curado ou sarado. Desculpem, antes do Antigo Testamento, não era só o povo dele, não era só o judeu. Por exemplo, Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, Naamã não era judeu. Aliás, a única coisa à beira de ser judeu que ele tinha era uma serva hebraica. E há uma coisa, Naamã era leproso, ele era um leproso e o que é que aconteceu? Ele tinha uma serva hebraica que disse à esposa dele que ela conhecia um profeta, que era Eliseu, que ela conhecia um profeta que se Naamã encontrasse com ele, com Eliseu, orava a Deus e que Deus ia sarar ou curar esse homem, Naamã, que era siriano. Ele não era judeu, não fazia parte do povo de Deus. E o que é que acontece? Eventualmente, quando o que acontece, Eliseu enviou o seu servo foi ter com Naamã e disse a Naamã para se entrar dentro do rio de Jordão e mergulhar 7 vezes. Eventualmente, quando Naamã fez isso, ele, na 7ª vez, quando saiu da água, saiu totalmente limpo. Já não era mais leproso. Ora, o homem não era judeu, ele não fazia parte do povo de Deus. Mas a fé em Deus, ou a fé que ele teve na palavra que Deus enviou, através do profeta, o homem ficou sarado e ficou curado. Ora, meus amigos, isso era no Antigo Testamento. Então, já no Antigo Testamento, Deus já estava a curar a humanidade. Ora, Jesus não introduziu a cura divina. Ele o que fez foi, ele restabeleceu o ministério da cura divina. Ele não introduziu, ele restabeleceu o ministério da cura divina. Nós vimos isso em Lucas 13. Lembra-se que em Lucas 13, Jesus entra na sinagoga e lá estava aquela mulher que tinha um espírito de enfermidade e ela estava encurvada. 18 anos. Imagine só, 18 anos naquele estado. 18 anos curvada através deste espírito de enfermidade. E, obviamente, quando Jesus a viu, ele disse, mulher, estás livre. Livre de quê? Dessa enfermidade. E depois, tomai nota, Jesus impôs as mãos dele sobre ela. Ora, prestem atenção que eu vou voltar a isto. Ele impôs as mãos dele sobre ela e ela endireitou-se. Obviamente, ora, o representante da sinagoga, que nós hoje em dia dizíamos o pastor ou o pregador, o representante da sinagoga ficou chateado porque Jesus curou esta senhora, ou sarou esta senhora, num sábado. Ele disse logo, não, há outros dias durante a semana para curar, e porque é que ela foi curada no sábado? Isto é contra a lei. Ora, uma coisa é certa, Jesus nunca fez nada, meus amigos, contra a lei. Porque se ele fizesse qualquer coisa contra a lei, então ele não podia ser o Salvador. Porque ele não veio para... ele disse-nos logo em Mateus 5,17, ele disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. E se fosse pecado curar e ministrar num sábado, então ele não estava a cumprir a lei. Há uma coisa, em nenhum lado
no Antigo Testamento, não há escritura lá que diz que era pecado ministrar ou curar ou sarar num sábado. Era contra a lei trabalhar numa obra onde a pessoa recebia dinheiro, como hoje em dia, trabalhar durante a semana. Isso é que era pecado fazer isso num sábado. Mas não há escritura nenhuma na lei que diz que era pecado ministrar a alguém, orar por alguém, ou ajudar alguém num sábado. E Jesus ministrou a ela. Ora, a coisa é isto, meus amigos. Vocês sabem que debaixo do Antigo Testamento havia lá, dentro da lei, ora, isto é dentro da lei, no Antigo Testamento, dentro da lei, havia lá oportunidade para receber a cura divina através de sacrifícios oferecidos a Deus. Por exemplo, esta mulher que estava encurvada, na lei está lá escrito que ela podia se mostrar ao sacerdote daquele dia, e ele depois examinava a mulher e depois dizia a ela quais sacrifícios é que tinham de ser oferecidos a Deus para ela receber a cura divina. Por isso já se vê que Deus já estava a curar no Antigo Testamento. E ela depois ia buscar os sacrifícios, o sacerdote depois sacrificava, ele entrava na brecha para a mulher, entrava na brecha entre a mulher e Deus, e ele é que depois oferecia os sacrifícios a Deus, e a mulher ficava totalmente sarada e curada. Ora, o problema é que o representante da sinagoga não pregava isso, ele nunca tinha dito isso a ela. Deixou ela ficar nesse estado 18 anos. E nós sabemos que ela era hebraica. Nós sabemos que ela tinha uma aliança com Deus, porque Jesus disse, quando aquele representante da sinagoga disse, então, porque é que ela foi curada no sábado? Jesus disse, porque é que vocês vão deixar a semente de Abraão ficar neste estado 18 anos? Semente de Abraão, que era o quê? Descendente de Abraão. Que mostrava que ela era quê? Hebraica. Que ela era do povo de Israel e que tinha uma aliança com Deus para receber a cura divina. Só que ele não pregava isso. Não pregava nada disso. E o que é que acontece? Então Jesus reestabeleceu o ministério da cura divina. Ele reestabeleceu aquilo que Deus já estava a fazer já no Antigo Testamento, que nós podemos ler. Deus já estava a curar. E então Jesus veio e restabeleceu isso. Ora, a coisa é isto, meus amigos. A razão, uma das razões, esta é uma das razões, porque muitos crentes não recebem a cura divina, é porque eles não sabem se é mesmo a vontade de Deus para curar. E quando eu digo recebem ou receber, a coisa é isto. Há pessoas que dizem, ou crentes que dizem, pessoas de igreja, já há anos na igreja, que dizem, irmão Rudy, quando é que Jesus me vai sarar? Não, Jesus não vai sarar. Não vai sarar, não. Não, Jesus já sarou você. Jesus já curou você. Deus já fez tudo o que ele tinha a fazer quando pôs Cristo, seu único filho, na cruz. Porque nós sabemos que em Isaías 53, versículo 4, lá diz que toda a enfermidade, toda a doença, eu eventualmente vou-vos ensinar isto, mas a Bíblia lá diz que toda a enfermidade, toda a doença que existe no mundo veio sobre Jesus. Sobre aquele corpo. Sobre Jesus, na cruz, veio sobre ele toda a enfermidade que existia naquele tempo e que ia existir, ou que a medicina científica ia encontrar depois da cruz. Tudo isso, toda a enfermidade, toda a doença que ia existir neste mundo veio sobre Cristo quando ele foi à cruz. Quando ele foi à cruz, ele tomou sobre ele todo o pecado, toda a maldição que existe. E há uma coisa, quando nós falamos sobre a maldição, se formos a ler Deuteronômios 28,
Deuteronômio 28, versículo 1 até versículo 14, fala lá sobre a manifestação da bênção. A manifestação da bênção é a realização da bênção daqueles que têm uma aliança com Deus, daqueles que obedecem a palavra de Deus, daqueles que estão a seguir a palavra de Deus. Aqueles que seguem a palavra de Deus, aqueles que estão a seguir a palavra de Deus, a bênção de Abraão vai ser manifestada ou vai se realizar na vida deles. Mas depois, versículo 15 para baixo, fala sobre a manifestação da maldição. E há uma coisa, quanto à manifestação da bênção, a manifestação da bênção, a realização da bênção, vai operar em 5 partes da nossa vida. Há 5 ramos ou 5 partes que nós temos na nossa vida. Há a parte espiritual, a parte mental, a parte física, que é o nosso corpo. Isso já mostra espírito, alma e corpo. Temos a parte espiritual, a parte mental, a parte física, que é o nosso corpo, a nossa saúde, a parte financeira e a parte social, que é o quê? Casamento, filhos. A nossa relação com o nosso casamento, com os nossos filhos, no nosso casamento, com a nossa esposa, com o homem, com a mulher, com os filhos e também com a nossa família espiritual. Mas depois, quanto à maldição, versículo 15 para baixo, em Deuteronômio 28, também lá fala que aqueles que são desobedientes à palavra de Deus, aqueles que não querem seguir a palavra de Deus, a maldição vai ser realizada na vida deles. E vai afetar a parte espiritual na vida deles, a parte mental na vida deles, porque isso é a alma. A alma consiste da mente, da vontade e das nossas emoções. Então, a maldição vai afetar a parte espiritual, a parte mental, a parte física, lá está o corpo, saúde, vai afetar a parte financeira e a parte social. Se você for estudar, você já vê isso. Ora, Galatas capítulo 3, versículo 13, lá diz que Cristo na cruz, toda a maldição, a maldição que afeta a nossa vida espiritualmente, mentalmente, fisicamente, socialmente, financeiramente, toda a maldição veio sobre Cristo quando ele foi à cruz. Toda a maldição. Ele tomou sobre ele toda a maldição. É por causa disso que Isaías lá diz que ele já não... Quem o via, ele já não parecia um ser humano, meus amigos. Ele já não... Porquê? Por causa de tanta carga. Por causa de todo o pecado, toda a maldição, toda a enfermidade, toda a doença que veio sobre ele. É por causa disso que ele já não parecia como um homem. Ficou totalmente desfigurado na cruz do Calvário. Porquê? Para mim e para você. Ora, a coisa é que ele não vai nos sarar, Jesus já não vai nos curar, ele já nos sarou, ele já nos curou. O problema é que você, se calhar, não sabe receber a cura divina. Isso é uma coisa totalmente diferente. Então, Deus já fez tudo que ele tinha a fazer através da cura divina. Agora, o problema é, nós é que temos que saber receber a cura divina. E a cura divina só pode ser recebida através da palavra de Deus e através do Espírito de Deus. E então, uma das razões porque é que muitos crentes não recebem, tomai nota, não recebem. Não é o facto que Deus não quer curar. Deus já curou. Deus já fez tudo o que tinha a fazer através de Cristo na cruz do Calvário. E então, uma das razões porque é que muitos crentes não recebem a cura divina é porque eles não sabem se é mesmo a vontade de Deus curar ou sarar. E então é isto que eu hoje quero vos ensinar. E há uma coisa, quanto a isso, meus amigos, nós sabemos que Jesus disse uma coisa muito importante em João capítulo 14. Só quero vos ler, eu não quero citar, vou ler isto
para que vocês saibam que está mesmo na vossa Bíblia. Em João 14, 10, tomai nota o que Jesus disse. Ele diz lá, João 14, 10, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Tomai nota, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Tomai nota, Jesus aqui está a dizer, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, meu povo, aquilo que eu estou a dizer, não estou a dizer por minha autoridade. O Pai que está dentro de mim é que as diz. Eu sou simplesmente o veículo. As obras que eu estou a fazer é o Pai que está dentro de mim que está a fazer. Eu sou simplesmente o veículo. É por isso que ele diz, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim. Não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Isto numa conclusão, pode-se dizer assim. Jesus disse, eu só digo, ou só falo, aquilo que eu ouço o meu Pai falar e só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. É por isso que em João 6, 38, Jesus disse, não pensem que eu vim para fazer a minha vontade. Não. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem é que enviou Jesus? Foi o Pai. E tomai nota. Ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, vim para fazer a vontade do Pai. Ora, é muito fácil. Se você quer saber se é a vontade de Deus curar, se você quer saber se a cura divina é a vontade de Deus, então nós temos que olhar para Jesus. Porquê? Porque Jesus é a vontade de Deus em ação. Quando você quiser saber qual é a vontade de Deus, olhem para Jesus. Porque Jesus é a vontade de Deus em ação. Aliás, isto é confirmado no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Eu, aliás, vou ler para vocês entenderem. Aqui, o apóstolo Pedro, perante Cornélio e sua casa, os primeiros gentios a receberem o preenchimento do Espírito Santo. Tomai nota, o Pedro, ele aqui a pregar a Cornélio e sua casa, tomai nota o que ele diz a eles. Versículo 36, ele aqui diz, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Tomai nota, Deus enviou uma palavra ao povo de Israel. Qual é que é a palavra? Anunciando-lhes o Evangelho da paz. Então, há uma palavra que Deus anunciou aos filhos de Israel, anunciando a eles a paz do Evangelho. O Evangelho é quê? A boa nova. E ele aqui diz, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Então quem é que enviou a palavra a Israel? Deus. Através de quem? Jesus. Jesus era pregador. Há muita gente que não sabe isso. Muita gente que não sabe que Jesus era pregador, meus amigos. E há uma coisa, a palavra que ele pregou foi a palavra do Pai. Foi a palavra que o Pai queria anunciar aos filhos de Israel através de Jesus. Qual é que era a palavra? Ele aqui diz, versículo 37, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia. Desculpem. Começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como quem diz, isto foi a palavra que foi pregada depois de Jesus ser batizado pelo João Batista no Jordão. Versículo 38. Aqui está a palavra que Deus enviou através de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Ora, Lucas 4. Lucas 4, 18, o que é que Jesus disse? O Pai me ungiu com o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim porque o Pai me ungiu.
Ele aqui diz, aqui está a confirmação. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, o Pai Celestial me ungiu com o Espírito Santo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, para fazer o quê? E com o poder, para fazer o quê? O qual andou por toda a parte, fazendo o bem. Ora, Jesus foi ungido pelo Pai para fazer o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então Jesus foi ungido pelo Pai com o Espírito Santo e poder para fazer o bem e curar aqueles todos que eram oprimidos pelo diabo. Daí já se vê onde é que vem a enfermidade e a doença. A enfermidade e a doença não vem de Deus, vem do diabo. A enfermidade e a doença, meus amigos, é opressão satânica. Quando uma pessoa está doente, quando uma pessoa tem enfermidade e doença sobre o seu corpo, isso é um ataque do diabo. Isso é opressão satânica. O seu corpo está a ser oprimido pelo diabo. Não vem de Deus. Irmão Rudy, será que Deus é que pôs o cancro sobre mim? Meus amigos, Deus não tem cancro. Onde ele está sentado no trono, no céu, não existe enfermidade e doença nenhuma. Lá não tem o espírito de enfermidade e doença. Lá não existe pecado. Lá não existe pobreza. Isto está tudo neste mundo. Mas Jesus ficou, toda a maldição veio sobre ele para que você vivesse acima da maldição. Mas se calhar foi Deus que me fez constipado. Meus amigos, Deus não anda constipado. Será que foi Deus que, sabe, irmão, não diz? Eu acho que foi Deus que pôs a febre que eu tenho, deve ficar bem de Deus, para me testar. Meus amigos, Deus não vai testar ninguém com febre ou com enfermidade e doença nenhuma. Se ele fosse a fazer isso, então porquê é que toda a enfermidade, toda a doença veio sobre Cristo na cruz do Calvário? Então Deus era hipócrita. Se Deus fizesse isso. Deus não anda constipado, Deus não anda com febre, Deus não tem cancro, Deus não tem sida, Deus não tem Covid. Há muita gente que diz, esta pandémica vem de Deus. Meus amigos, não existe pandémica nenhuma no céu. E tomai nota, se Deus fosse a pessoa que ia enviar a pandémica do mundo, então porquê é que ele foi ungir Cristo com o Espírito Santo e poder para fazer o bem e para curar todos os oprimidos pelo diabo? Então Deus tinha um problema. Então ele tinha um problema com a esquizofrénia. Ele não tem problema nenhum. Há uma coisa, se Deus andasse a pôr enfermidade e doença sobre pessoas e também a curá-las, então Deus era uma casa dividida. O que é que Jesus disse no livro de Mateus? Ele disse que uma casa dividida vai cair. Deus não é uma casa dividida. Nunca. Não há divisão no céu. É fácil. Satanás, toda a enfermidade, toda a doença vem de Satanás. A cura divina vem de Deus. E ele aqui diz, a palavra que Jesus pregava em toda a parte onde ele ia era isto. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com o poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem, curando todos que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Ou porque Deus estava com ele. Ora, no texto grego, está lá assim, diz assim, porque Deus estava em acordo com tudo que Jesus estava a fazer. Certamente que Deus estava com ele, mas Deus estava em acordo com tudo que Jesus estava a fazer. Ora, vamos voltar a Mateus 4, que isto obviamente é o texto que eu disse que íamos usar. Vamos ver se é mesmo a vontade de Deus curar. Vamos ver mesmo se a cura divina é a vontade de Deus. Eu já vos dei 3 escrituras, já estabelecemos
através de 3 escrituras, que Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Que Jesus disse: eu só falo e digo aquilo que eu ouço o meu Pai falar e só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Então, vamos ver. Vamos ver se é mesmo, que se a cura divina é mesmo a vontade de Deus. Vamos ver agora, através da Escritura, se é mesmo a vontade de Deus você ser curado ou sarado. Vamos começar em Mateus capítulo 4. Eu só vou abordar não muitas escrituras, por causa do nosso tempo. Vou abordar certas escrituras, mas há muitas mais. Muita escritura. Muito. Mas tomai nota, Mateus capítulo 4, versículo 23. Aqui está a vontade do Pai. Aqui está a razão porque é que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com o poder. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando, tomai nota, por favor, se você tem a sua Bíblia consigo, sublinhe isso. Curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Tomai nota, toda a sorte, toda a forma de doença e enfermidade. Não houve doença e enfermidade nenhuma que Jesus disse: epá, desculpa, mas essa eu não posso curar. Não. Há pessoas que me dizem, que me perguntam: irmão Rudy, já havia nos tempos bíblicos este vírus? Sim. Em tempos bíblicos já havia o vírus como a SIDA e como a Ebola e como esta pandémica. Já havia. O nome dele é quê? Satanás. Lá está, é Satanás. Porque ele é que é o autor da enfermidade e da doença. Mas tomai nota, Jesus curou toda a forma, toda a sorte de enfermidade e doença. Não houve enfermidade ou doença nenhuma que Jesus disse: não, desculpem, esta aqui eu não posso curar. É demais. Não, nunca, nunca, nunca. Há uma coisa. Deus não precisa de curar 50 pessoas de cancro para saber que ele cura o cancro. Não, ele só precisa de curar uma pessoa. Porquê? Porque em Atos capítulo 10, lembram-se que nós acabamos mesmo agora de ler, Atos capítulo 10, versículo 34, Pedro disse que Deus não tem favoritos. Deus não tem favoritos. Se uma pessoa receber a cura divina, então os outros também têm que receber. O problema é eles não sabem receber e não sabem se é a vontade de Deus. Mas aqui está a vontade de Deus. A vontade de Deus é esta. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Não houve enfermidade ou doença que Jesus tinha que escolher para curar. Não, ele sarou toda a enfermidade, toda a doença. Toda. Versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Sublinham isso, por favor. Ele os curou. Ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além de Jordão, numerosas multidões os seguiam. Vamos agora ler Mateus capítulo 8. Tomai nota, Mateus capítulo 8. Isso era Mateus 4, Mateus 8. Aqui está a vontade de Deus. Mais uma vez. Versículo 14, Mateus 8, 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. A sogra de Pedro. Isto quer dizer que Pedro era casado. E ele tinha mulher. Há muita gente na igreja que não sabe isso. Viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Versículo 16. Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, ou expulsou os espíritos, e curou todos. Todos. Tomai nota. Por favor, sublinham isto. Todos os que estavam doentes. Todos. Todos aqueles que estavam doentes foram curados ou sarados.
para que se cumprisse o que fora dito por o intermédio do profeta Isaías. Lá está. Isaías 53, versículo 4, que eu, há um bocado, falei-vos sobre essa escritura, que está lá, que diz o quê? Que ele mesmo tomou toda a nossa enfermidade e carregou todas as nossas doenças. Lá está. Na cruz do Calvário, Jesus tomou toda a nossa enfermidade, foi posta sobre ele e carregou toda a doença. Toda a doença que existe, ou que a medicina científica ainda ia achar, ele tomou tudo isso sobre ele. Mateus capítulo 10, tomai nota. Mateus capítulo 10. Aqui Jesus a enviar ou a dar a comissão, o mandato aos discípulos. Mateus 10, versículo 15. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, tomai nota. E, à medida de seguirdes, pregai próximo o reino pregai que está próximo o reino dos céus. Curai, tomai nota, curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demónios, ou expulsar os demónios, de graça recebeste, de graça dai. Lá está. Tomai nota, curai enfermos. Quem? Os discípulos. Eles é que tinham que curar os enfermos, debaixo da unção e da autoridade de Jesus. Porque Jesus é que os enviou. Lá está. Mateus capítulo 14. Vamos lá ler isto. Mateus, há tantas escrituras, meus amigos. Eu só sou vos a dar certas escrituras, mas há muitas. Mateus 14, versículo 34. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genesaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos, tomai nota, prestai atenção, e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Ficaram sarados, totalmente completos. A palavra são, ali, no texto grego, diz totalmente completo. Marcos capítulo 6. Uma nota. Marcos capítulo 6. Versículo 53. Marcos 6, 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genesaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando que lhe os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste, e quantos a tocavam saíam curados. Lá está. Ora, em conclusão, há muita gente que diz: mas irmão Rudy, isso é Jesus. Isso eram os discípulos, isso era Jesus e os seus discípulos. Isso já não pertence a nós. Não. Então, vamos concluir com Marcos 16. Tomai nota. Marcos 16. Meus amigos, é muito importante saber a Bíblia. Porquê? Porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. A Bíblia, vocês querem saber qual é que é a vontade de Deus? Está aqui. Isto aqui é que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é esta, a palavra. Marcos 16, e vamos concluir com isto. Aqui está, meus amigos, a comissão da igreja. Marcos 16 fala sobre a comissão ou o mandato da igreja. Versículo 15. E disse-lhes, agora Jesus a falar à igreja, e disse-lhes:
ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ora, isto não é o batismo de água, mas o batismo espiritual. 1 Coríntios 12, 13, Efésios 1, também fala disto, e Efésios 4, versículo 30. Fala sobre o batismo espiritual. Há mais que um batismo. Há o batismo espiritual, o batismo de água, há o batismo no Espírito Santo, e depois o batismo de sofrimento, que não é sofrer aquilo que Jesus tomou por nós na cruz. Não, não. O batismo de sofrimento é resistir aquilo que Jesus tomou por nós. Porque embora Cristo tomou toda a enfermidade, toda a doença, meus amigos, Satanás gosta de atacar. Gosta de que nós estejamos oprimidos. E quando o nosso corpo é atacado com qualquer enfermidade, qualquer doença, nós temos que resistir isso. Isso é o batismo de resistir. O batismo de, ou alguns chamam o batismo de sofrimento, sabem porquê? Porque a nossa carne é que sofre. Nós não queremos sofrer. A nossa carne não quer sofrer, não gosta. Mas nós temos que resistir. Temos que resistir tudo aquilo, o preço inteiro que Jesus já pagou por nós na cruz. E ele aqui diz, quem crer e for batizado espiritualmente será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Lá está. Versículo 17, tomai nota. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ora, por favor, ponha a sua mão acima se você é crente em Cristo. Se você já aceitou Jesus como Rei e Salvador, por favor, ponha a sua mão acima. Então, estes sinais vão ter que acompanhar você. Se você fazer isto. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, tomai nota, Jesus aqui a dizer, em meu nome expulsarão demónios. Mas eu pensava que era só o pregador ou só o padre que podia fazer. Não, não. Ele aqui está a falar sobre crente em Cristo. Aqueles que fazem parte da igreja. O crente vai expulsar, no nome de Jesus, expulsarão demónios. O crente. Falarão novas línguas. Falarão em línguas. Pegarão em serpentes e alguma coisa mortifará, beberem, não lhes fará mal. Isto não quer dizer, você agora que vá beber veneno. Não, não. Isto quer dizer, se alguém tentar envenenar você, sem você saber, você não vai morrer. Aleluia. Ele aqui diz, se alguma coisa mortifará beberem, não lhes fará mal. Tomai nota. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Lembrem-se, há um bocado eu vos disse que, lembrem-se que Jesus impôs as mãos sobre aquela mulher encurvada em Lucas 13. Aqui está. Jesus agora, ele aqui está a colocar a igreja contra a enfermidade e contra a doença. E a colocar a igreja contra a enfermidade e contra a doença em nós impor as nossas mãos sobre os enfermos. Por quê? Porque é ação de contacto. Por quê? Porque, meus amigos, a cura divina é simplesmente administrar a vida de Deus na carne de alguém. Tomai nota, eu vou dizer isto de novo. A cura divina é simplesmente administrar a vida de Deus que está dentro de nós. Quando você aceitou Jesus como Rei e Salvador, você recebeu a vida eterna, que é a vida de Deus. Você tem dentro de si o Espírito de Deus. Então o que é que acontece? Dentro de si você tem o Espírito de Deus. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que quando você vai impor as suas mãos sobre alguém, você está a administrar aquela vida que está dentro de si, você está a administrar essa vida de Deus sobre a carne de alguém. Alguém que a carne dessa pessoa, o corpo dessa pessoa que está a ser oprimido com enfermidade ou com doença, você agora está a administrar a vida de Deus no corpo dessa pessoa. E essa pessoa, através da fé, vai receber a cura divina, que é a vida de Deus dentro de si. Porque você é crente, você tem
O Espírito Santo permanece dentro de si e você está a administrar a vida de Deus sobre alguém. E é por causa disto que nós temos que impor as nossas mãos sobre os enfermos. Foi por causa disso que Jesus também impôs as mãos dele sobre os enfermos. Ele estava a administrar a vida de Deus que estava dentro dele. Lembram-se, ele disse, vocês não querem acreditar que o Pai está em mim e que eu estou dentro do Pai? Obviamente, o Pai estava dentro dele. E ele o que estava a fazer é administrar a vida do Pai dentro dele sobre o corpo daqueles que eram enfermos. E eles ficavam curados. Ora, tomai nota, Jesus colocou a igreja contra a doença, contra a enfermidade. Isso é que é a vontade de Deus. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Versículo 19. De facto, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, tomai nota, agora, os discípulos, e a palavra discípulo quer dizer aquele que está a ser disciplinado na palavra. Você é discípulo? Se você está a ser disciplinado na palavra de Deus, então você é discípulo. Os discípulos, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. Tomai nota. Deus não vai confirmar o crente, ele confirma a palavra. Por meio de sinais que seguiam. Os sinais vão seguir a palavra. Os sinais não vão seguir o crente, vão seguir a palavra. Se você pregar a palavra de Deus, os sinais vão seguir. Meus amigos, se eu pregar a cura divina, então pessoas vão receber, vão ser sarados e curados. As pessoas vão receber a cura divina se eu pregar sobre a cura divina. Se eu pregar sobre o nascimento novo, o que é que vai acontecer? Pessoas vão nascer de novo. Porquê? Porque os sinais vão seguir a palavra. Não o crente, a palavra. Você quer ver sinais a seguir? Então prega a palavra. Prega a palavra, você vai ver os sinais a seguir. Portanto, meus amigos, nós ficamos por aqui hoje. Hoje é só o primeiro ensino. No próximo ensino vamos entrar mais profundamente, especialmente em Isaías 53, para ver mesmo o que é que aconteceu a Cristo na cruz do Calvário. Mas por hoje ficamos por aqui. Mas o que eu quero fazer antes de acabar, eu quero orar por aqueles que precisam da cura divina. Eu vou perguntar a você, se você tem qualquer doença, qualquer enfermidade sobre você, se você já foi fazer exames ou testes e os resultados vieram para trás e prontos, os resultados mostram que você tem qualquer enfermidade, qualquer doença, ou se calhar esta pandémica do Covid, se o seu corpo está a ser oprimido pelo qualquer vírus, então eu quero orar por você e vou perguntar a você para entrar em acordo comigo. Nós vamos usar a nossa fé e com a nossa fé nós vamos receber a sua cura. Nós vamos com a nossa fé vamos pôr a nossa fé na unção do Espírito Santo, na unção de Deus, e com a nossa fé você vai receber a cura divina, você vai ser sarado ou curado, sarada ou curada, mas através desta oração. Então, por favor, se você precisa de qualquer oração, se o seu corpo está a ser oprimido por qualquer enfermidade, qualquer doença, eu não quero saber, meus amigos, há uma coisa, a Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Cancro é nome, a leucemia é nome, SIDA é nome, Ebola é nome, vírus é nome, Covid é nome. E há uma coisa, a Bíblia diz que todos vão ajoelhar a Cristo. Todos vão ajoelhar a Ele. Isso quer dizer que todo o nome está debaixo do nome de Jesus e todo o nome tem que se ajoelhar ao nome de Jesus. E então o que é que vai acontecer eu vou orar por você agora, por favor. Se você precisa de oração, eu não quero saber se é uma, como é que se diz, pode ser uma dor de cabeça, meus amigos, pode ser uma dor nas costas, no pescoço, qualquer. Aliás, há uma pessoa agora que está a ver este vídeo
Você tem problemas com o seu estômago. Tem tido problemas com o seu estômago. Há uma coisa, se você entrar em acordo com a sua fé, você vai já receber a cura daquela dor no seu estômago. Há uma coisa, há uma pessoa agora que está a ver que tem problemas com os seus pés. Tem mesmo dor nos pés e nas suas pernas. Agora mesmo, através da unção do Espírito Santo, Deus está a sarar você. Deus está a sarar você. Vamos só orar. Obrigado, Deus Pai, pela tua unção, pela unção do Espírito Santo. Obrigado, meu Pai, que nós agora sabemos que a tua vontade é sarar e curar. Que tu não vais curar, mas já curaste. Tu já saraste aqueles que precisam de ser sarados. Tu já saraste os enfermos. Quando, há quase 2000 anos atrás, quando Jesus foi à cruz, ele tomou sobre ele toda a enfermidade, toda a doença, e por causa disso, aqueles que estão agora em acordo, meu Pai, com a tua palavra, agora mesmo, vão receber, agora mesmo, estão a receber a cura divina. Sarados e curados, da coroa da cabeça até aos fins dos pés. Totalmente completos, inteiros, nada faltando, nada quebrado na vida deles. Obrigado, meu Pai Celestial, que eles agora recebem a tua paz espiritualmente, mentalmente, fisicamente, financeiramente e socialmente. Fisicamente, meu Pai, obrigado que eles agora estão com boa saúde, meu Pai. Meu Pai, aquela pessoa que tem dores nos ossos, meu Pai, agora mesmo, meu Pai, estão a ser sarados e curados. Mesmo, até com a idade que eles têm, meu Pai. Obrigado. Obrigado, meu Pai, que eles estão a ser sarados e curados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, tu disseste que qualquer coisa que nós pedimos ao nosso Pai em teu nome, Ele nos dará. E nós dizemos obrigado, meu Pai, obrigado pelo poder do Espírito Santo agora mesmo, que está a sarar, que está a curar. Aleluia, glória a Deus. Nós te damos graças e toda a honra, toda a glória a ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Meu Pai, o cancro tem que se joelhar ao nome de Jesus. A sida tem que joelhar ao nome de Jesus. Meu Pai, o vírus, o Covid, agora mesmo ajoelhar ao nome de Jesus. A febre, a constipação, meu Pai, tem que se joelhar ao nome de Jesus. Qualquer enfermidade e doença, agora mesmo, ajoelhar-se ao nome de Jesus. E nós te dizemos obrigado, meu Pai, por isto. Toda a honra, toda a glória pertence a ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, portanto, nós ficamos por aqui por hoje, meus amigos. Não se esquecem que no nosso próximo ensino vamos entrar mais profundamente. Quero-vos mostrar o que é que aconteceu a Jesus na cruz do Calvário através de Isaías 53. E isto, ao longo dos ensinos, você também vai entender mais profundamente sobre a cura divina. Não por causa que eu estou a pregar, mas simplesmente porque o Espírito Santo me deu a instrução de ensinar e explicar isto. Portanto, meus amigos, tenham um domingo abençoado, tenham uma semana cheia da graça e do favor imerecido de Deus. Recebem isso agora em nome de Jesus. A favor imerecido no seu sítio de trabalho, em sua casa, na igreja, em qualquer sítio onde você for. Tanto você como a sua casa. Graças a Deus. Não esqueçam que eu e a minha esposa, a minha família, amamos muito a vocês. Deus ama muito a vocês. E nunca esqueçam que Jesus é Senhor. Glória a Deus e até à próxima vez.